Olá, estamos começando mais um Live Momentos, esse espaço super interessante que nós criamos, que estava no coração, no meu coração e no coração de Deus, eu costumo dizer isso. E nós estamos abertos para conversar com profissionais de eventos. E hoje nós temos um fato inusitado, porque o convidado de hoje, ele é padre. Padre Fernando, que bom estar com você aqui, rapaz. Mas a alegria é toda minha, o prazer é todo meu participar desse momento, a Live Momentos, né? Fernando, muito obrigado. A você também que interage, participa conosco, muito obrigado e estamos aqui. Ótimo, que bom, Padre Fernando. E eu quero lembrar você, se inscreve no nosso canal, fica atento aí que esse papo aqui, olha, tá muito especial. Elaborei umas perguntas aqui para o Padre Fernando e vai ser muito show. Você, noiva que está nos assistindo, se você conhece alguém que está noivando também ou vai noivar, passe esse link, tá, do nosso canal para que essa pessoa possa assistir. Vai ser um papo muito leve, um papo bacana, uma troca de ideias aqui e torna a repetir, um prazer enorme. Padre Fernando, e eu vou começar aqui com a primeira pergunta, hein? Vamos lá. Começando o ano, Padre Fernando, é esperança, né? Não tem por onde a gente fugir, né? Não tem. Nós estamos iniciando esse ano, estamos num mês todo especial, que é esse mês de janeiro, partida do ano, né? O ano que está começando, e não podemos falar senão com aquele sentimento que povoa o nosso coração. São Paulo nos escreve que a esperança, ela jamais decepciona. Nós não vivemos de esperança, nós vivemos a esperança. E a esperança, ela nos vem por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que nós possamos, nesse início de ano, né, nos abastecermos, né, termos essa certeza desta esperança que não decepciona e que nos conduz. Muita esperança, muita alegria no coração. Padre Fernando, inclusive, além de sacerdote, né? Ele é psicólogo, né? Fala um pouquinho dessa experiência na psicologia aplicada ao sacerdócio. Eu acho que você foi muito feliz. Eu acho que Deus é muito bondoso com você, padre. Eu digo que eu descobri a psicologia no confessionário, né? Atendendo as pessoas, eu sempre fui muito cauteloso com aquilo que nós chamamos de limite de competência de cada ciência. E eu percebia que existia algo para além da dimensão espiritual, algo que estava dentro do comportamento, algo que tocava os traços de personalidade, algo que muitas vezes se manifestava como compulsões, né, e que muitas vezes precisavam de uma intervenção clínica, de uma intervenção profissional, não desmerecendo o valor do sacerdócio. E aí então, e também não achando que o sacerdócio não estaria dando conta naquele momento. Afinal de contas, a pessoa vinha para se confessar, para um acompanhamento espiritual. E aí então eu disse, não, eu vou começar, depois de eu tinha uns 5, 6 anos de padre, ele disse, não, agora vamos para a psicologia. Eu diria que ajuda muito. Tem momentos em que a psicologia e a experiência religiosa, elas andam de mãos dadas. Tem momentos em que as perspectivas, os olhares são totalmente divergentes, né? Mas aí é como disse, na clínica, eu sou psicoterapeuta, então assim, na clínica eu faço ciência, né? Eu não confesso na clínica e nem faço psicoterapia no confessionário, ou seja, cada espaço tem o seu momento, mas eu diria que ajuda bastante, eu diria que confere ao sacerdócio, no trato humano, um qualificador muito bom. Então tá dando para transitar nesses dois ambientes. Ótimo. Padre Fernando, muitos casamentos adiados no ano de 2020 devido à pandemia. A expectativa dos noivos, um sonho que foi idealizado há muito tempo. E agora? Como administrar esses momentos? Expectativas, sonhos, planejamentos, investimentos. Também. Nós estamos lidando num terreno muito delicado da vida humana. Eu diria que, de alguma maneira, uma atitude lúcida, uma atitude mais consciente de tudo isso nos coloca diante daquilo que o adiado ainda não é cancelado,
né? Adiar, requalificar, redimensionar, inclusive, eu acho que é muito importante. Mas não perder a perspectiva do sonho. Os sonhos, eles serão sim realizados de uma maneira mais adequada. Por quê? Porque nós temos um fato que vivenciamos muito no ano passado. O ano passado, 2020, foi um desafio para nós. Foi um ano diferente o ano passado, mas que nós, com essa esperança que habita no nosso coração, a certeza de que somos acompanhados por um Deus maravilhoso que nos acompanha, que sempre está do nosso lado, nos dá essa convicção de que temos que continuar. E temos como continuar. Porque quando nós sabemos a razão pela qual nós estamos passando, então todo sentido ele se manifesta de uma maneira muito positiva. Então, assim, sua data teve que mudar? Tranquilo. Diálogo, uma boa conversa, achar pessoas assim simpáticas, gente de Deus como você, né, como tantos profissionais que passaram por aqui, né, no Live Momentos. E aí, o pessoal dos eventos são pessoas que estão muito empenhadas em fazer o seu sonho acontecer. Então, olha aí, a gente já começa com esse ponto muito positivo. Um bom diálogo, redimensiona a data, reconfigura alguns elementos, o sonho vai se realizar sim. Ótimo. E eu costumo dizer, Padre Fernando, que nem todos sabemos lidar com a dificuldade. Nem todos nós sabemos que decisão tomar diante de uma dificuldade. Aí onde entra o papel do psicólogo, não é verdade? Eu estava analisando aqui, pensando que durante a pandemia, muita coisa realmente foi prejudicada, não é verdade? Agora eu estava pensando aqui, o psicólogo aumentou, ou não? Aumentou demais. Eu diria que nós, uma vez me perguntavam no ano passado, né, 2020, diziam assim, será que vem uma segunda onda e uma terceira onda? Olha, as ondas que vieram, né, eu sei de a onda da saúde mental. Né, eu dizia isso, inclusive, conversando com um colega, eu dizia, olha, nós estamos agora um pouco mais atentos a esta saúde mental. Nós estamos um pouco mais atentos à qualidade de vida. Nós estamos um pouco mais atentos à qualidade das nossas relações. E foi necessário acontecer uma pandemia para mostrar que nós estávamos vivendo uma vida que não fazia sentido nenhum. Nós tivemos que reelaborar necessidades, nós tivemos que reelaborar prioridades, nós tivemos que fazer um levantamento dos inventários interiores nossos, das nossas forças, das nossas habilidades, nos capacitamos em áreas que nem sequer pensaríamos, né? Mas com certeza o campo da psicologia tem sido um campo muito fecundo para dar esse suporte, para dar um sentido às pessoas, né? Padre Fernando, prazer enorme, eu torno a repetir, é uma maravilha estar com o senhor aqui, conversar, a gente trocar ideias com pessoas que possam nos ajudar nesse momento que estamos, né? A gente se encontra no casamento, a gente não está nem podendo dar um abraço, é só um oi e tal, não sei o quê, mas, enfim, estamos aqui nesse bate-papo assim, super agradável, e eu gosto, padre, apesar de não ser psicólogo, mas eu gosto muito da psicologia. É uma coisa que me encanta. Através da comunidade Face de Cristo, a gente já participei do Ministério de Cura e Aconselhamento, né? Então tem me dado assim, uma experiência muito bacana nesse sentido. E a gente sabe que tudo na vida passa pelo amor e pelo perdão e pela misericórdia de Deus. Não é verdade, padre? E falando nisso, eu me recordo até do Viktor Frankl, que é um psicoterapeuta, um cara que está aí com um best-seller, né? Fabuloso, né? Em Busca do Sentido. Um livro que foi reeditado e tal, e tem muitas edições em várias línguas, no mundo inteiro, né, padre? Então, e me chamou muita atenção esse livro, embora ele não tenha conseguido ler todo, mas uma particularidade que me chama muita atenção é quando ele estava no campo de concentração, onde ele pôde vislumbrar algo, embora naquela dificuldade, ele pôde se superar, ele pôde ver além
para sair daquele momento. Olha que nós não estamos em campo de concentração, estamos passando por uma pandemia. Padre, serve de auxílio a gente se transportar, ler até esse livro para que a gente possa superar melhor essa situação. Recomendo muitíssimo, recomendo demais, Em Busca de Sentido, Viktor Emanuel Frankl, onde ele vai fazendo uma experiência de limite do ser humano. E onde ele diz assim, olha, ele foi percebendo que aqueles companheiros que estavam lá com ele, vivendo aquela mesma situação, mas aqueles que possuíam um propósito para além daquelas cercas, para além daquele aprisionamento, porque quando se ia para um campo de concentração, ninguém ia para um jardim da infância, ninguém ia para um lazer, ia para trabalhar, fazer trabalhos forçados, né, em condições subhumanas, né, de alimentação, de saúde, de alojamento. Eu me lembro que ele se viu tendo que trocar de sapato com um colega que havia sido morto, e ele disse, eu vou fazer isso, porque aquele sapato vai me servir para que eu possa continuar a trabalhar e seguir o meu propósito. Se você tem um propósito, embora as circunstâncias estejam totalmente desfavoráveis, continue perseverando, porque é o seu propósito que vai dando sentido à ausência total de sentido, que é outra perspectiva que se coloca no livro. Como encontrar sentido naquilo que não tem sentido. Eu até me lembro do Nietzsche, quando o Nietzsche, o filósofo alemão, que ele diz assim, olha, se você sabe como isso se instaura, então você vai poder dar sentido a qualquer outro porquê. Então, quando nós sabemos, você que está numa jornada para um casamento, se você tem esse bom propósito, está perseverando nele, mas agora tem todas essas condições sanitárias desfavoráveis, o mundo inteiro está nos desafiando, esta pandemia lá do ano passado para cá está nos desafiando, mas se você tem um bom propósito, o propósito de compor uma família, o propósito de unir dois corações num só coração, o propósito de acolher a bênção de Deus, o propósito de também tantas outras pessoas, gente boa, tantos profissionais, que eu costumo dizer que vocês não são profissionais, são amigos. Eu me sinto muito honrado quando eu vou assistir um matrimônio, eu faço questão de conversar, de falar com todo mundo, por enquanto não está dando para dar um abraço, né, mas me aguardem. E aí assim, mas eu digo, olha, eu me sinto honrado em fazer parte dessa equipe, uma equipe de pessoas amigas, de profissionais de altíssima qualidade e de um trato humano muito bom. Para mim é muito bom estar aqui na Lives Momentos. Olha, você não esqueça de dar o seu joinha, tá? E também de passar o link. Tá certo. Não, tem que passar o link. Tem que passar o link. E aí assim, porque são pessoas que estão ali com uma postura profissional e um trato humano. Então, Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Buscar o sentido mesmo quando não há sentido algum. Padre, o casal decide noivar, certo? O conhecimento mútuo deve ser algo inerente ao casal, claro. O que devo fazer quando sou surpreendido com algo novo? Uma mudança de comportamento, a descoberta de algo que não tinha conhecimento sobre o outro. Qual a melhor maneira de conduzir esse relacionamento? Acima de tudo, não é? Nós percebemos que o tempo do namoro é um tempo do levantamento de afinidades. Ainda é um tempo inicial, onde nós vamos percebendo aquilo que concordamos ou não. O tempo do noivado, ele já é um tempo de maior conhecimento e de um maior compromisso, tendo em vista o matrimônio. Acho que uma coisa que ajuda é nós recuperarmos cada vez mais, enfatizarmos cada vez mais, primeiro, a dignidade da vida humana. O meu futuro cônjuge é uma pessoa humana que tem dignidade. O segundo aspecto, o sacramento que nós estamos buscando receber, celebrar uma aliança com Deus e conosco, uma aliança mútua de amor, é um sacramento, é algo sagrado, é algo eterno, é algo indissolúvel, é algo para sempre. Mas é claro que, durante esse processo, namoro, noivado,
nós podemos descobrir algumas coisas, ou até mesmo depois. E se for depois? E agora? E agora não tem mais jeito? Eu costumo dizer que tudo tem jeito, até para a morte, a ressurreição. Olha aí, boa. Passar pela morte não é boa, passar, padre, boa. Passou. Tudo tem jeito, até para a morte, a ressurreição. Então, assim, eu acho que o importante é, olhando, né, a preservação da dignidade da vida humana, se for antes, dialogar. Eu acho que a dimensão espiritual é imprescindível. Todo o processo tem que ser um discernimento em oração. Né? Meu Deus, ilumina. Meu Deus, me acompanha. Meu Deus, me esclarece. E a partir daí, vendo que a outra pessoa, o seu futuro cônjuge, noivo, namorado, enfim, é uma pessoa humana, ver de que maneira, qual suporte pode ser dado para que essa solução, para essa situação, encontre uma solução mais viável possível, tendo em vista essas perspectivas. E depois, padre, depois continuar também com essa perspectiva de ver de que maneira, qual suporte se tem. A igreja oferece esse suporte, a psicologia oferece esse suporte, as ciências humanas oferecem esse suporte, para que se possa, como você muito bem diz, tudo na graça, no perdão e na misericórdia de Deus, e conduzir todas essas situações. Lembrando que existem situações pastorais que muitas vezes nós levamos a igreja para declarar a nulidade, e aí nós podemos perceber que a igreja ela não desfaz o casamento, ela apenas declara que aquele casamento, por determinadas circunstâncias, ele nem sequer aconteceu, ele não foi colocado nessa condição. Mas, como eu disse, sempre também é uma questão pastoral, né? Eu diria que nós estamos tocando a cultura do descartável, porque nós temos muito isso, né? Esse microfone está muito bem, não está servindo, está dando problema, troca por outro. Esta caneta está servindo bem, não escreve mais, troca por outra. Mas só que se nós fazemos isto pelo uso, pelo mau funcionamento do bem, nós não podemos, do objeto, nós não podemos fazer isso para a pessoa humana. A pessoa humana ela não pode ser objetivada. A relação com o ser humano não pode ser objetal. É uma pessoa humana, imagem e semelhança de Deus no amor. Então, por isso que eu falo desse trato pastoral. Conduzir pastoralmente é importantíssimo. Maravilha, padre. É interessante o que você falou, né? Que não existe o casamento, não existe anular o casamento, né? Ele é considerado que ele não aconteceu. Ele não aconteceu. Isso é muito matrimonial, bom. Né? Ela acontece como uma declaração da igreja de que aquele casamento ele não tinha as condições necessárias para ser declarado, né, válido, né? Por exemplo, se uma pessoa, quem assiste o matrimônio, o assistente eclesiástico, ou seja, o padre, o bispo, o diácono, mas vamos supor que de repente foi uma outra pessoa, né? No caso, isto é declarado nulo, porque quem pode assistir o matrimônio é a testemunha oficial da igreja. No caso de um erro, chamamos de erro de pessoa, de repente, inclusive na conversa que os noivinhos têm com o padre, né, tem uma pergunta lá que causa uma certa estranheza, quando diz assim: você tem certeza de que, eu aqui estou fazendo uma apropriação textual, você tem certeza de que o seu noivo, sua noiva, goza de boa saúde mental? Porque a pessoa, ela precisa do uso da razão, né, que é inclusive um dos impedimentos. Se a pessoa não tiver a razão suficiente, ela não vai poder assumir. Vai dizer: você casou, o que é que você está fazendo? Não sei o que é casamento, não sei o que é. O uso da razão é importante. Um erro de pessoa na estrutura mais profunda da sua personalidade, isso daí também causa essa possibilidade de nulidade. Nós temos, por exemplo, quando a pessoa é coagida, por isso aquelas perguntinhas, né? É de livre, espontânea vontade que estão fazendo isto? Né? Ou uma pessoa que diz assim: não, eu quero casar, mas eu não quero ter filhos. Ué, como que fica isso? Ou não quero ou não pode. A impotência também, ela é uma causa de nulidade.
O direito canônico, ele reserva vários artigos, eu aqui estou só dando uma pincelada, mas para nós termos esse cuidado, né? E principalmente na preparação, tanto mais remota, como na preparação mais próxima dos noivos. É importantíssimo, né, a questão do curso de noivos, né? Curso de noivos, aquele que você faz o primeiro dia com muita raiva, né? Porque você está indo ali obrigado, cruza os braços, fica lá vendo o pessoal da pastoral e pensando assim, que chatice isso, mas que depois você diz, foi tão bom, eu descobri tantas coisas boas, né? Então assim, é importante essa preparação, é importante continuar essa preparação, inclusive depois de casados, porque a graça de Deus que nós recebemos, ela precisa ser dada continuidade. Então é importante a conversa com o padre, né, prestar bem atenção àquelas perguntinhas, quando diz, olha, você aceita que o matrimônio é uma comunhão de amor? Aí você diz, sim, né? Mas uma comunhão de verdade. Você aceita o matrimônio como indissolúvel? Sim. Então, ou seja, é para ser mantido, perseverar esse amor, reinventado, se possível, todos os dias. Você estão abertos à fecundidade da vida? Sim, porque lá na celebração, o padre, o assistente eclesiástico, o bispo, o diácono vão perguntar, estão dispostos a receber com amor os filhos que Deus os confiar, educando-os na lei de Cristo da igreja? Me lembrei outra perspectiva também, a questão da disparidade de culto. Não estou falando aqui dos matrimônios mistos, estou falando de disparidade de culto, onde existem situações que vão de encontro, em rota de colisão com aquilo que a fé católica professa. Então, nós temos que ver tudo isso, e como é importante o tempo do namoro, e como é importante o tempo do noivado, e como é importante esse tempo de preparação. Então, assim, a igreja, ela se coloca como mãe para dar esse acompanhamento pastoral, e, repito, curso de noivos, preparação, entrevista com o padre, inclusive aquela entrevista mais próxima ali, já na semana do matrimônio, importantíssima. Por quê? Que é para ter mais consciência do que está fazendo, porque às vezes nós, meu amigo, nós bem sabemos disso, nós pegamos algumas situações, vamos já ver. Que maravilha. Padre, enquanto você falava, eu me vinha a minha questão, né? Eu namorei 4 anos, quando começou a caminhar para o noivado, assim, realmente balança, viu? Eu me lembro que eu tinha, na época, hoje se casa com a idade mais avançada. Sim. Eu casei com 24 anos. Quer dizer, namorei com 20 anos, aí eu estava começando o namoro com a Thaís, né? Beijo, meu amor! E errei até a câmera aqui, ó. Câmera 1, olha aí, padre, aqui que você dá. São coisas do amor. Agora o beijo na câmera certa. Um beijo, meu amor, te amo. Então a gente namorou durante 4 anos, né? E realmente, quando veio a perspectiva logo do casamento, assim, realmente é assustador. É um novo, né, que causa uma certa intranquilidade. É um novo e é para sempre. Exatamente, né? E embora a gente não tivesse uma caminhada de face de Cristo ainda e tudo, mas bem antes do meu namoro eu sabia que Deus tinha alguém especial para mim, padre. Eu senti isso no meu coração. Acho que o berço, né, a educação que meu pai me deu, né, católica, a minha mãe me deu aquela educação e tudo. Então, eu fiz muita besteira antes, viu, padre? Fiz muita besteira, parte, já, né? Confessei, já. Faz parte. Mas foi algo assim que foi acontecendo naturalmente, né? Embora tenha ficado apreensivo naquela hora de assumir, porque não deixa de ser uma responsabilidade grande, você vai tirar uma pessoa do seu lar, do seu laço familiar, trazer para você para constituir uma família. Então é uma responsabilidade muito grande. Então, como você falava, esse tempo de amadurecimento, de conhecimento é muito importante. Agora, sem Deus, padre, dá certo? Pode até dar, né, padre? Mas é uma coisa que talvez fica mais difícil, digamos. Fica bem mais difícil. Fica mais difícil, né? Bem mais difícil. Inclusive, estamos casados. Pronto, agora vamos viver a nossa vida e não vamos ligar para Deus. Não, muito pelo contrário. Né? Buscar crescer nessa espiritualidade conjugal.
juntamente com outros casais, de repente na vivência com uma comunidade, né, uma comunidade específica, né, os grupos de casais, né, nas paróquias, nas comunidades católicas, enfim, crescer nesta espiritualidade conjugal que nos coloca num caminho de felicidade e de santificação. Você quer casar? Porque você quer ir para o céu, nessa modalidade batismal, que é ser casado. Então, olha, o esposo santificando a esposa santificando o esposo, e os dois juntinhos indo lá para o céu. Olha aí que beleza. Existe uma receita para um casamento duradouro até que a morte o separe? Existe. Me lembro muito uma oração que o jovem Tobias, ele faz juntamente com Sara, e ele diz: levanta-te, minha irmã, vamos rezar. Vamos rezar e implorar a misericórdia de Deus. Então, o primeiro passo é a oração conjugal. A oração pessoal, a oração conjugal, a oração familiar. Passar a relação, não é DR, hein? É passar a relação aos olhos de Deus. E Tobias vai, na oração, ele vai dizer uma expressão que para mim é muito, muito preciosa. Ele diz: Senhor, não é por um desejo impuro, torpe, que eu tomo esta minha irmã por esposa. Ou seja, é verificar, avaliar quais são os elementos desse nosso mundo interior que nos habita. Quais são as motivações que te levam ao casamento? Quais são os desejos? Quais são pensamentos, sentimentos, monções, tudo aquilo que te habita. E ir aos poucos pacificando, ir aos poucos, vou dizer assim, numa linguagem, ajeitando tudo isso, tendo em vista o projeto que se quer, como você falou. Olha, padre, ninguém nasce santo. Ninguém nasce cristão. Eu não nasci padre, né? Mas nós vamos aos poucos orientando a nossa vida, as nossas escolhas, tendo em vista aquele rumo, aquele projeto. E aí Tobias diz assim, que nós cheguemos juntos à idade avançada. Então, como chegar? Oração pessoal, diálogo na relação, muito perdão, muita misericórdia, né? Viver o evangelho na modalidade de casal, a ajuda mútua, né? O amor, ele tem uma linguagem toda especial. As palavras de afirmação, por exemplo, aqui eu estou citando um livro de um terapeuta familiar, o Gary Chapman, que ele diz, olha, como as palavras são importantes. De repente você diz assim, você está tão linda, ou então é tão bom acordar de manhã com você. Sabe quando ela acorda assim, aquele cabelo daquele jeito, assim, um tsunami, né? O olho assim meio, mas você está linda, você está linda. Olha, você ronca tão afinadamente, né? Em sol maior, sol sustenido maior, né? Ou seja, as palavras são importantes, as palavras de delicadeza. O Papa Francisco falava isso, com licença, me perdoe, né? Muito obrigado. A ajuda mútua, né? São os atos de serviço. É tão bonito dizer assim, eu estou passando por uma situação, um imprevisto, quem eu vou chamar? Aquele a quem eu amo. É tão duro a gente dizer assim, não, eu consigo ajuda mais fora de você do que com você. Os presentes, não precisa ser uma Ferrari, mas pode ser algo simples, né? Pode ser algo que a pessoa se sinta presenteada. O toque físico, tocar na pessoa, é tocar o ser da pessoa. E o tempo de qualidade, né? Essa pandemia do ano passado nos lembrou muito isso, né? A princípio nós parecíamos que estávamos de férias. Oba, finalmente, tempo livre. Depois o tempo foi ficando longo, os dias foram ficando iguais, as dificuldades começaram a povoar essa nossa mente, o nosso coração. Mas tempo de qualidade, investir tempo. Nós temos tempo de qualidade? Temos. Você sentada de um lado, eu sentado do outro, e os dois no celular. Não, isso aí não. Tempo de qualidade, né? O altar da conjugalidade é o quarto nupcial, né? O altar sagrado onde vocês celebram o amor é a cama, né? O quarto como lugar do encontro, do amor, não é o lugar da televisão, onde a gente acaba dividindo a atenção do outro, não. Então é cultivar a relação sempre, né? E esse cultivar a relação é se colocar presente, consciente ali, naquele aqui, naquele agora, de cada dia. Eu acho que dá para ter um rumo bom. Eu queria, assim, ainda... Fica à vontade, fica à vontade. Assim, acho que nós que
que vivenciamos, quem de nós, quando atendemos os noivinhos, diz assim, olha, me ajuda porque eu estou muito nervoso, né? Estou muito nervoso, nunca casei, e agora? A gente percebe como é importante os noivinhos. Eu sei que vocês, queridos noivinhos, têm muitas coisas para dar conta, mas eu acho que é importante dar conta de estar presente, sabendo o que está acontecendo na celebração. Os noivinhos que eu acompanho, a gente faz uma reunião para dizer bem direitinho o que é que vai acontecer, porque senão fica mais preocupado com a câmera, fica mais preocupado com a luz, fica mais preocupado com aquela posição que fica melhor e vai perdendo aquilo que está acontecendo na celebração. Eu costumo sempre dizer assim, pisou na soleira da porta da igreja, esteja consciente do que está acontecendo, porque além da festa, é uma grande festa no céu, porque de duas famílias nasce mais uma família no coração de Deus. Fica tranquilo. Fernando ali no foco, na objetiva, no obturador, ele vai pegar o seu melhor ângulo, ele vai pegar a melhor luz, né? Então, fica atento na celebração, que como diz a juventude, que eu trabalho muito, hashtag vai dar certo, hashtag dá sal. Dá sal. Olha aí, maravilha. É interessante também, padre, como você falava, né? Eu acho muito interessante a questão dos noivos ao entrar na igreja, que você falou, se preocupar, né? Infelizmente, a gente percebe que alguns, o nervosismo toma conta, né? Eu acho que devido a outros problemas e tudo, então realmente essa conversa, como é importante essa conversa anterior. Os noivos chegam a se confessar, padre? Sim, eu inclusive faço assim, eu costumo marcar no espaço mais breve, próximo, no tempo mais breve, próximo da celebração. Tipo, na mesma semana. Por quê? Porque é a reta final. Existe todo um acúmulo de tensões, existe todo um estresse, uma ansiedade muito grande. E aí sim a gente escuta a história de amor, faz com que eles entrem em contato com os motivos pelos quais resolveram casar. Quando eu digo assim, como é que começou essa história de amor? Me conta a tua história de amor. Eles ganham um outro olhar. Não é outra dimensão, né? Outra dimensão, aquela dimensão de dizer assim, e aí me lembrei aqui daquela sua pergunta tão interessante, diz, o que fazer para que a relação perdure? É só você se lembrar todo dia os motivos que você decidiu casar. O que me faz estar como padre todo dia é o dia que eu disse assim, eu vou entrar para o seminário, eu quero ser padre. Então, faz com que todas as forças, toda a sua motivação de permanecer no casamento, ele perdure. Alimentar justamente essas forças que existem dentro de você, né? O que você almeja, o que você pretende, o que você consegue. Eu acho que, eu costumo dizer o seguinte, o homem sem meta, ele vale menos, muito menos, padre. Eu acho que tem que estabelecer metas, tem que surpreender. Eu acho que, eu tenho batido muito essa tecla, sabe, padre? Eu acho que o mundo, ele está perdendo muitos valores. É uma guerra de valores. Eu queira Deus que prevaleça o bem maior, a graça de Deus, a misericórdia, né, padre? Porque é um bombardeio, E se você estiver naquela zona de conforto, não saindo de si para o irmão, e não estiver procurando fazer algo diferente, padre, você vai ficar à margem, né? Seremos tragados. Exatamente. Seremos atropelados. Exatamente. Igual a tsunami. Exatamente. Então eu tenho batido muito nessa tecla, primeiro comigo mesmo. E com quem as pessoas que eu converso, eu também tenho enfatizado muito isso. Você sair de si, surpreender. E você, noivinha, de repente você chegar para o seu noivo, você fazer algo que ele possa dizer assim, o que foi que houve com ela? Meu Deus, está diferente hoje. O que foi que houve? E o noivo também, né? Sim. Procurar surpreender, fazer uma surpresa. Surpreender, surpresa. Olha aí, são pontos que vale a pena, né, padre, a gente poder refletir e tentar sair de si. Desde o ano passado, 2020, eu entrei em contato com outro autor, um autor alemão, Bert Hellinger, e da perspectiva sistêmica das famílias. E o Bert Hellinger diz assim, olha, a relação entre o casal é uma relação de ombro a ombro, paritária, né?
é uma relação de iguais, vamos dizer assim. Não estou aqui falando do gênero, mas eu estou falando na potencialidade que cada um traz. Os propósitos comuns. O amor mútuo tendendo para o bem do outro. E a intimidade conjugal fazem com que a relação fique duradoura. O casal precisa ter intimidade de coração e de corpos. Então, a intimidade é importante. Segundo, a perspectiva de terem propósitos comuns. Mas nós temos visões diferentes, mas temos que estar olhando para o mesmo horizonte. Não adianta um estar olhando para o norte ou para o sul, não vai dar certo. Ou até pode dar certo, mas vai complicar a gente chegar num ponto comum. E ter um amor mútuo ao ponto de eu querer o seu bem. Porque quando eu quero o seu bem, eu posso inclusive ser capaz de me sacrificar. E aí é um outro detalhe, né? Nós vivemos uma época, eu não estou aqui tiranizando nem demonizando a nossa época, não. Eu fico feliz por ter nascido nessa época. Eu queria ter nascido mais para a década de 60, porque eu queria ter assistido os Beatles. Mas tudo bem, vamos lá, vamos adiante. Fui tricampeão, então nasci na década de 70. Não parece, mas é. Mas assim, é importante nós percebemos que vivemos uma época em que nós não fazemos as pazes com o sofrimento, com a dor, com o sacrifício. E aí nós temos que levar em consideração isso. Para não, de repente, romantizarmos demais o matrimônio. Não existem casais perfeitos. Existem casais reais. Não existe. Casal perfeito está no céu já. Mas os casais reais, aqueles que dia a dia se superam no perdão, no diálogo, na aceitação de si, muitas vezes no sacrifício, tendo em vista o benefício do outro. Isso daí realmente vai compondo um matrimônio real. Porque existe uma distinção entre o ideal, que muitas vezes eu projeto, e o real que eu tenho. O que eu tenho aqui são casais vivendo as suas realidades. Interessante, padre. Eu já ouvi algumas vezes as pessoas... Você casou para quê? Para ser feliz, né? E nós sabemos que, na realidade, o matrimônio, não só o matrimônio, mas como muitas outras coisas na vida, a gente tem que fazer o outro feliz. Fala um pouquinho sobre isso, padre. Felicidade é um desejo inscrito no coração humano. Das mais acertadas atitudes, até aquelas mais desastradas, o que nós queríamos mesmo é ser feliz. O Salmo 127, 128, que é um salmo que, inclusive, o ritual do matrimônio prescreve para a celebração do matrimônio, ele tem um refrão que é fantástico, que diz assim: feliz os que temem, leia-se, amam a Deus e seguem os seus caminhos. Então, quando nós amamos a Deus, nós entramos numa dinâmica do amor. E uma vez, Jesus foi perguntado qual é o maior mandamento. Ele disse: olha, é o amor. O amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Note, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Esse amor a Deus me coloca na dimensão de um amor ao próximo. Mas esse amor ao próximo, ele possui como prerrogativa o amor próprio. Eu não vou poder te amar se eu antes não fizer a experiência do amor de Deus comigo. Aí eu não vou conseguir te fazer feliz se eu cobrar de você uma felicidade que eu tenho que já chegar com ela. Né? Não é uma fusão, mas eu diria uma adição de projetos comuns que visam a felicidade dos dois, a felicidade de um ser casal. Eu sei que nós, na língua portuguesa, só flexionamos os verbos, e aqui eu estou pedindo licença a você. O Papa Francisco usa tantos neologismos, então eu vou fazer um também. Casar é você, entre aspas, conjugar o pronome eu sei que ninguém conjuga pronome, mas você, por favor, me perdoe. Conjugar do eu para o nós. Mas também não é anular o eu. Né? Eu estou me anulando. Não. Você precisa entrar com o seu componente. Você continua sendo... Fernando continua sendo Fernando, com o nome do amor da sua vida. Thaís. A Thaís continua sendo a Thaís. Entretanto, com a bênção nupcial, o Fernando e a Thaís formam um ser. O ser casal.
E a busca da felicidade, ela é algo que toca a pessoa humana, cada um tem o seu projeto de felicidade, mas que colocam a serviço de um projeto maior, projeto familiar. Né? Desde os primeiros anos de matrimônio, a chegada dos filhos, né? A família que cresce, a interação com as duas famílias, eu costumo dizer, de duas famílias nasce mais uma família no coração de Deus, você carrega toda uma transgeracionalidade, toda uma perspectiva de família, e aí as duas famílias se unem num outro núcleo familiar que é a sua família. Uma outra coisa importante, uma vez casados, nós continuamos ligados às nossas famílias, mas a primeira prioridade, vou até ser pleonástico, primeira prioridade é a família que você constitui, porque é esta que Deus deu para você formar, para você cuidar. Então, o projeto Felicidade é um projeto que passa pela conjugalidade, não anula a subjetividade, mas tem nela um grande apoio, um grande reforço. E esse amor, como é esse amor a Deus? É da boca para fora? É não. Amar a Deus com toda a nossa capacidade, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a vontade, com toda a força, porque aí eu começo a perceber que amando a Deus, o meu jeito de pensar, sentir e agir e de desejar está vinculado a essa categoria fantástica que é o amor, o mais elevado sentimento humano. Amém. E interessante, assim, enquanto você falava, eu acho que não só para o noivo, noiva, mas para os casais, para o cara que está namorando, procurar fazer o outro feliz, não é? E não ir em busca da felicidade. No matrimônio, padre, o senhor acha que é dos motivos pelo qual os casamentos se desfazem? Eu diria que nós vivemos uma época, quando nós descobrimos o sujeito, né? Até mais ou menos o século XIX, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos o coletivo. O coletivo era maior do que o sujeito. A partir do século XIX para cá, houve uma evidência. O sujeito foi colocado em evidência. E quando nós trouxemos o sujeito para a evidência, de alguma maneira, nós somos assim, né? Quando a gente diz assim, nós estamos em janeiro. E aí diz assim, vou começar esse ano, eu vou começar a entrar na régua. Vou só comer alface, eu quero emagrecer, aí nós vamos logo lá para o extremo. Aí quando chega lá nas festas de São João, aí você mete o pé na jaca e come tudo. Por quê? Porque nós temos essa tendência de ir para os polos, nós temos dificuldade de transitar, né, naquele espectro, né, da prudência, né, naquele espectro do mediano. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós trouxemos o sujeito para o centro, valorizar o sujeito, o subjetivo, nós começamos a correr o risco de acentuar, né, aquelas inclinações egóticas, do egoísmo. Não, primeiro eu. Primeiro eu. Primeiro eu, depois eu e terceiro, eu também. Se você não consegue, vou voltar para a minha concessão gramatical. Se você não consegue articular, conjugar do eu para o nós, então como é que você vai poder fazer um projeto familiar? Né? Como digo, não é você se anular em relação ao coletivo, mas é você integrar o subjetivo, o sujeito, ao comunitário. Acho que a nossa grande dificuldade está sendo isso, é porque inclusive a imaturidade, ela é uma causa de nulidade. Nulidade. Né? Então assim, casar não é só porque nós torcemos o mesmo time, nós gostamos das mesmas músicas e gostamos. Não, nós precisamos ter uma maturidade humana, afetiva, religiosa e o que nós muitas vezes estamos vendo, né, com preocupação é uma acentuação de uma imaturidade, de uma personalidade muito egóica, né? Do ego em primeiro lugar, do eu imaturo em primeiro lugar. Precisamos amadurecer um pouquinho. Para fazer o outro feliz, a gente precisa amadurecer. Por quê? Porque envelhecer, olha aqui meus cabelos, envelhecer é inevitável. Amadurecer é uma escolha. Nós precisamos fazer essa escolha. Ótimo. E, inclusive, eu fiz essa pergunta, motivos pelos quais os casais se separam e tudo, né?
E passa justamente pelo que você falou, esse saber lidar com essa situação. A gente falando disso, só me veio a figura do Sávio lá da comunidade Face de Cristo. Eu posso falar porque ele testemunha no YouTube, já testemunhou muito. O cara simplesmente estava com a cabeça virada, arranjou outra pessoa, né? E estava morando já com ela e tudo. E na finita bondade de Deus, a esposa teve paciência o suficiente e em oração para suportar essa dificuldade, né? E hoje, depois ele voltou para casa, continuou a sua família, tá certo? Então, para Deus nada é impossível, né, padre? Nada. Diante de uma situação como essa, a gente vê que para Deus nada é impossível. E hoje o Sávio dá esse testemunho belíssimo, com a graça de Deus aconteceu, ele estava cego. Então há determinadas circunstâncias na vida de um casal em que ele vislumbra algo que não está ao seu controle de imediato ali, fica querendo uma coisa surreal, uma fantasia e tudo, envereda em algumas situações prejudiciais à família, prejudiciais a muitas outras coisas. Porque assim, casar, aquele dia, o dia do matrimônio, é um dia mais feliz da sua vida. Maravilhoso, festa, você só recebe apoio, recebe elogio, todas as atenções para você. Eu costumo dizer também, o dia da ordenação, né, é um dia muito lindo. A questão é manter-se perseverante em todas as circunstâncias depois do dia do casamento, depois do dia da ordenação. E isso só é possível quando nós nos encontramos com aquele amor. Porque outras propostas virão e você vai dizer, olha, chegou tarde, um outro amor já me alcançou. Fidelidade, lealdade são partes desse amor. Na lealdade eu estabeleço um fio invisível, onde eu digo, você é que mora aqui nesse coração, é você que habita nele todinho, né? Juntamente com Deus. Por quê? Porque é a partir desta perspectiva, quem me uniu a você foi Deus. É interessante, se a gente for ver a própria celebração do matrimônio, tem sinais muito significativos. Vou aqui pegar um. As alianças. As alianças são trocadas. Quem é que colocou essa sua aliança no seu dedinho? Foi você não. Foi o seu cônjuge. Então por que eu vou, na primeira raiva, tirar aqui e jogar? Não quero mais não. Não ouse tirar a aliança que não foi você que botou no seu dedo. Quando diga assim, meu esposo, minha esposa. Porque ela quer ter posse, ele quer ter posse. Não é meu por posse, é meu por pertencimento. Por que eu falei em níveis de igualdade, conforme aquilo que diz o Bert Hellinger? Por quê? Porque eu não posso estar não pode ter competição. Competindo para saber quem é maior, quem ganha mais, quem tem mais poder. Não, tem que ser iguais, tem que estar num patamar igual para que a relação seja equilibrada. Eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que, na verdade, acaba sendo um conjunto muito grande, um leque muito grande de coisas. Mas, principalmente, é o primeiro sinal buscar ajuda. Porque muitas vezes, né, eu costumo dizer que contador, bombeiro, né, médico e padre, a gente costuma procurar só nos últimos casos, quando quase não tem mais jeito. Verdade. Olha, padre, a gente veio aqui, nós estamos separados, inclusive está na casa da mãe dele, está na casa da minha mãe. Você não está procurando, você está procurando o pó do pirlim-pim-pim, me desculpe a expressão. É da magia já. Claro, tem jeito? Tem. Aí quando a gente começa a perguntar, não estou aqui contando o caso de ninguém, mas quando você diz assim, olha, tem rezado? Não. Tem ido à missa? Ixi, faz retendo. Confissão? Ih, só naquele dia que a gente foi se casar. Não rezam? Não. E fazem parte assim de algum... Não. É cada um para cada... Como é que vai casar desse jeito? Como é que permanece casado desse jeito? Né? Ou então, não, eu tenho muito rancor, eu tenho muito ódio, eu não gosto da mãe dele. Então, vai ser a sua sogra. Não gosto da mãe dele, eu não gosto do pai dela. Como é que pode? Ou então, eu estou casando para você ser meu pai. Eu estou casando para você ser minha mãe. Não, você está querendo casar com seu pai, sua mãe? Pai e mãe, ninguém casa com eles, não, já são casados. Então existem todas as disfuncionalidades sistêmicas que nós temos que resolver. E nós temos que resolver, não, nós temos que ajudar os casais a resolver. Né? Como também entrar no matrimônio de maneira imatura
é um risco muito grande. E aí eu costumo dizer, contador, a gente só procura o contador para fazer o nosso imposto de renda às 11h50 do último dia para entregar. Bombeiro, nunca vi você dizer, olha, eu queria que você fizesse aqui uma olhada, se nós estamos com extintor de incêndio. Não, você só chama quando está pegando fogo. Então, não, a menor, né, a gente me lembra aqui, a menor rachadura, já ir cuidar. Tem uma blusa dessa, né, eu aqui gosto muito desse exemplo. Aquele fiapinho que, se eu não tomar cuidado, quando eu puxar, o botão vai cair. Pode descosturar. Então, assim, não deixe para amanhã. Cuide da sua relação agora. Não, eu estou no namoro, quando casar melhora. Não é assim não. Né? Não, quando casar sara. Não, cuide logo da sua relação. Cuide de si, cuide do outro, cuide da sua relação, cuide da sua família. Padre Fernando, eu gostaria de agradecer a você por esse momento aqui que a gente está batendo esse papo. E queria que você desse as considerações finais. E você, como psicólogo, eu acho que eu posso colocar seu número aqui, as pessoas podem lhe procurar e querer ir na sua clínica para marcar um atendimento, alguma coisa assim, pode, né? Estamos à disposição. Eu estou como pároco em São Francisco das Chagas, do Gereissati 2, distrito de Pacatuba, mas a clínica é aqui em Fortaleza. E é uma alegria a gente poder colaborar, quer na evangelização, quer na saúde mental, né? Eu diria assim, viver o amor é uma aventura maravilhosa. Não é uma aventura de quem não planeja bem. Pelo contrário, viver o amor é um ato de responsabilidade. E a responsabilidade é a resposta da liberdade. O amor, ele deve ser livre, fiel, fecundo, eterno, indissolúvel. Deus já fez a sua parte. Ele já primeirou, como diz o Papa Francisco, enviando seu Filho ao mundo, não para julgar, não para condenar, mas para salvar no amor. Viva o amor todos os dias e você vai ver milagres acontecendo a cada pulsar do seu coração. Quero dizer muito obrigado, Fernando, muito obrigado. Olha, muito obrigado também a você que está aí nos assistindo, acompanhando a Live Momentos. E que o amor não pode ser só momentos, né? Mas são momentos eternos ou momentos eternizados. Isso só o amor faz. Então, muito obrigado, muito honrado fico pelo convite, muito gratificado também e que Deus nos abençoe, né, com muito amor no nosso coração. E a gente está finalizando esse bate-papo super agradável aqui com o Padre Fernando, psicólogo, um cara... Só para vocês terem ideia, no casamento da minha sobrinha... Ele estava lá, no final do casamento, o padre, ó, vamos fazer essa selfie aqui, ó, com um casal, juntou o casal aqui e fez a selfie. Quer dizer, é um padre realmente que ele faz algumas coisas diferentes, justamente o que a gente estava falando, né? Fazer algo diferente, se lançar e tal, surpreender as pessoas e tal. Padre Fernando, querido, um grande abraço no coração, que Deus te abençoe, te dê muita sabedoria para conduzir tanto esse povo da clínica como as pessoas da sua paróquia, né? E eu imagino que a sua missão ela é difícil, mas é fácil, porque Deus te concede a graça de conduzir isso da melhor forma possível. Eu tenho certeza que sim, Ele nunca me prometeu o caminho fácil. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Ok, então... Mais uma vez, obrigado, Padre. E quem sabe outras vezes ele pode voltar aqui para a gente bater esse papo super agradável. Um grande beijo no coração de vocês. Fique com Deus. E 2021 é um ano para a gente arrebentar. Vamos fazer diferente. Vamos dar glória a Deus para que a graça de Deus possa acontecer. E se estamos aqui na presença de um padre, vamos pedir a bênção de Deus, Padre. Vamos sim, vamos sim. Vamos pedir a Deus que abençoe nossos trabalhos, intenções, motivações. Este ano que já está, né, no seu início, que Deus nos abençoe. Senhor Deus nos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Grande abraço. Valeu.